Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós vamos continuar estudando é, estudando é um pré-preparo, né, na verdade, que eu estou fazendo para iniciar o curso de letras licenciatura. Então é um pré-preparo, é uma pré-introdução aos estudos literários, né? Então, Introdução aos Estudos Literários, parte 2. E, bom, a gente parou nos gêneros literários e parou falando do gênero lírico. Agora a gente vai começar a, a estudar o gênero ou os outros gêneros, né? O gênero épico. Então, beleza. Épico. Quando fala épico, ela, ó, na linha de processos, né? Ó, se você tem um objetivo de conhecer a transdução de sinal, o sinal ele parte de uma fonte e essa fonte ela é assim, ela emite pouco sinal aqui, mais para cá e muito para cá. Então, o maior sinal é aqui, ó. Isso é sinal. Quem a gente está falando de qual fonte? A gente pode falar do ouvido, do olho, do nariz, né? Da boca, né? Vamos dizer assim. Então, o que a gente está falando é da fonte humana, o relacionamento dela com com as matérias. O épico, né? Veja só, picos. Quando a gente tem a deformação desse meio, a gente tem, ó, uma deformação. E o pico, ele é, de certa forma, aquilo que é o mais alto, né? São os alcances maiores, né? Então, trabalhar com picos é trabalhar com aquelas coisas que são as extremidades. Então, a gente está produzindo um foco nas extremidades. O épico ele é narrativo de acontecimentos e personagens. Então, extremidades referem-se a acontecimentos. Os acontecimentos no gênero épico se são competências da narrativa de levar impulsos aos extremos e personagens. E os personagens também aos extremos de uma figura ativa. Vou dizer uma figura ativa que é extremo: Deus e o demônio. Vou dizer outra que é extremo, um personagem que é do extremo: Jesus Cristo. Um personagem que é extremo: você. Para quem? Aí é o contexto que vai dizer. Você é extremamente importante para sua mãe, né? Você é um
pico de onda, de certa forma, o seu nascimento representa isso. Então você começa a entender qual que é esse esse relacionamento da literariedade do processo de descrição. Então você tem as coisas que são dadas para o pessoal e para o social e para o referencial. Então tudo isso aqui vai depender do contexto. Tradicionalmente associados à prosa narrativa, contos, novelas e romances. Então vamos lá. Contos, novelas e romances. Isso aqui são prosas, né? Prosas narrativas. O que que acontece? O camarada ele senta lá todo dia à noite ou todo dia em suas horas de trabalho e começa a conversar com o seu imaginário e escrever do seu imaginário coisas que são narradas, né? Coisas que são de certa forma narradas e levadas ao público. E esse camarada, ele vai arquitetando essa sua escrita para causar um efeito épico, ou seja, traição. Viu o fantasma? É, é, Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. É, fulano de tal acabou se envolvendo em um acidente grave. Então, o que que são isso? São informações que geram uma certa concentração guiada. Só que essa guia, ela pode contaminar o pico, dando a ele afinação. Então não é ponta, é afinação. Quanto mais afinado, mais afirmado o ser é. Então você consegue fazer o X aqui, ó, e a descontração nesse plano cartesiano aqui, ó. Né? Você consegue desenvolver essas relações do fora pro dentro, interior. Legal, né? Esse é mais um gênero. O próximo é o dramático. Dramático. Textos destinados à representação teatral. Então aqui a gente tem como representar teatral, né? Ou seja, te atrai, né? Aquilo que te atrai. Estrutura centrada no conflito e no diálogo entre personagens. Então você vai ter um conflito e diálogo entre personagens. Ó, dramático, né? É aquela coisa que vai fazer uma. Esse aqui tem o papel de te colocar na intimidade dos acontecimentos. Ou seja, você se deixa guiar pelos acontecimentos. Isso preenche você.
de certa forma, que você se coloca no lugar do personagem. E aí você começa a entrar no arco e ser atraído pelo desfecho. Porque, de certa forma, o desfecho está sobre você. Vai derramar em você se ele não for resolvido, né? Já viu muitas pessoas, né, nesse verso de estudantes em associação de leitores. Eles muitos falam, né, uns aos outros. E a Capitu de Machado de Assis traiu ou não traiu, né? E aí, o que que aconteceu com Brás Cubas, né? Se eu não me engano. O que que é isso? Isso é o ápice do drama. É você, sobre as páginas, ser levado na contração, na contabilidade do ser do Brás Cubas, né? Desse ser a, a interpretá-lo como sendo si mesmo dentro do efeito que a Capitu impõe-se, né? E aí você começa a perceber, e se fosse comigo? Você começa a derramar isso de alguma forma porque você se atraiu nesse arco. E esse arco, ele te atrai. Ele derramou em você. É um drama cotidiano. E ler sobre isso faz você ficar mais inteligente, porque você se pré-condiciona, se pré-prepara cerebelarmente para esses tipos de questionamentos lógicos, contabilidades, né? Certo, então lírico, épico e dramático são os gêneros literários, né? E nada contra a criação de novos, né? Uma vez possível, né? Leitura e análise de textos literários. Uma parte essencial da disciplina é praticar a leitura crítica que envolve. Então, isso aqui a gente já tem um pouco dela no primeiro vídeo. Então, a gente tem que começar a entender o que é leitura crítica. Leitura crítica não é só passar pano na mesa, é você entender como a mesa anda, né? Ou seja, o que a mesa é, né? Por que a mesa serve, né? Para que mesa? Para que momentaneamente estar sobre uma mesa? O que que a mesa converte? O que que a mesa demanda? O que a mesa concentra? A mesa, nesse sentido, é o estado de leitor da obra X. Porque o X ele vai sobre a mesa, né? Então, qual que é o estado, né? Aqui, ó. Tá no equilíbrio, tá no nesse encontro, nesse impacto. Qual que esse impacto tá gerando para você? O que esse ponto tá contando para você? Será que tá
te enchendo ou será que está te esvaziando? Qual que é o propósito disso, né? Qual que é a porcentagem disso? Entende? Será que dá para fazer contraste com isso, com várias cores? Será que dá para desenvolver informações diferenciais disso? Entende? Será que isso aqui pode ser equivalente a uma flor? E aí isso faz você de alguma forma carregar e plantar para um mundo melhor, porque isso aqui se torna um sistema de consciência, um equipamento. E aí você fala assim: opa, lê esse texto aqui, esse texto vai te equipar, amigo. Por que esse texto vai me equipar? Porque eu fiz uma leitura crítica dele e ele traz para nós um método de aprendizado, de interação, de organização visual desse tipo de entendimento sobre esses trabalhos no mundo. Vamos dizer que você gosta de cinema. Então leia esse texto aqui, ó. Mas por quê? Porque ele é um equipamento, ele te equipa a você saborear de uma forma superior aquilo que você gosta, aquilo que você se dispõe a concentrar-se. Legal. Então, o que a gente faz na leitura crítica? Qual que é o papel da leitura crítica de textos literários? Identificar elementos formais, linguagem, ritmo, estilo. Identificar elementos formais, elementos que formam o texto. Ou seja, que formais formam é, o que contém no texto, né? E aí, ó, linguagem, ritmo e estilo. Porque imagina só, se você tá numa pista de dança e você não sabe que é uma pista de dança, a pista de dança ela não tá oferecendo o papel dela. Ela não tá te dando o texto, né? Aqui é uma pista de dança. Aí você passa por ela como se fosse um espaço, né? Você anda para ela como se fosse espaço. Você não está no ritmo desse texto. Você não está no estilo, você não está lendo, estando nessa pista de dança como deve. A pista de dança, ela tem os recursos, né? Você tem os equipamentos da pista de dança ou os modos da pista de dança de interagir, né? Lendo, levando, carregando a pista de dança com o processo de dançar. E aí a gente tem um universo de danças para ler ou escrever se nessa pista, né? Então é isso, tipo, ler, né? Crítica, leitura crítica é você conter a linguagem, o ritmo e o estilo, né? Saber sobre qual é a linguagem, né? Por exemplo, aqui a gente vai dançar um forró no ritmo dois passos para cá, dois para lá, no estilo de vamos supor que a gente utiliza o estilo meigo, né? Vamos dizer assim, um forró meigo romântico. Vamos dizer que por instituição a gente tem a melodia que ocupa o espaço e a pista que nos dá uma certa formalização. Então o que acontece? Os dançarinos que estão aqui vão
vir para cá, os que estão para cá vão para cá. E aí a gente vai compor, né, a pista de dança com, né, a gente vai saber, né, ó, isso aqui é um forró 2 a 2 meio romântico. Ah, esse espaço aqui, ó, esses passos aqui desses dançarinos não estão 2 a 2. Ó, esses aqui estão, ó, maravilha. É exatamente o que está no papel, né? Está criticamente falando, essa parte aqui tá ok, essa aqui não. Então você está sendo crítico. Ah, essa parte aqui poderia melhorar, já que o ritmo é 2 a 2 e eles não estão no ritmo. Então isso aqui é um exemplo, né? Perceber relações temáticas e contextuais. Então, perceber relações temáticas e contextuais e relacionar o texto a referências, histórias e culturas. Relacionar o texto a referências históricas, históricas e culturais. Então, esse lado de perceber você vai associar, né, o que está lendo, né, ao, ao que ele se diz, né, impor na informação. Então, o universo do informante ele parte, né, da informação e das relações possíveis que a informação lhe dá, percepção, né? Porque aí você pode usar vários instrumentos de crítica, né? Analogia, é, comparação, ênfase, para compreender o valor dessa literatura, né? Relacionar o texto a referências históricas e culturais te ajuda, né? Ajuda você a conhecer o autor e a sua autoridade em construir essa obra, né? Então você vai conhecer mais o autor e o papel da obra. Vamos dizer que você olha para um prédio grande, enorme, é, e você fala assim: ah, é um prédio grande, maior do que os mais. Isso não é uma leitura crítica. Você tem, às vezes você precisa entender que naqueles locais existe um costume de construir prédios altos para atrair públicos, pois os prédios altos eles têm certa determinada cultura de atrações turísticas, por exemplo. Ah, as pessoas viajam no mundo para conhecerem construções altas. Elas são mais, mexem com a arquitetura de um jeito não somente de altura, né? Mas mexe com toda uma relação arquitetônica dos agentes que vivem nessa comunidade. Então, existe um efeito muito grande da engenharia da construção de prédios altos sobre prédios baixos. E aí você começa a encontrar, né? Por exemplo, ó, eu tenho um prédio desse tamanho aqui e aqui eu tenho prédios desse tamanho. Casas aqui, lojas aqui, tal. O que que esse prédio
faz, né? Ele se impõe sobre os demais, ele, ele modifica, né? Modifica, e aí você começa a ler, né? O que que isso tem feito, né? Vamos supor que tem ainda uma antena aqui. Olha só. Imagina que você é esse ponto aqui. Olha você sobre um prédio desse tamanho. Imagina você visitando aqui o térreo, né? Olha a visão que você vai pegar de cima para baixo, né? Aí você começa a fazer as relações. O que que uma pessoa mais alta tem sobre a outra, né? E isso, de certa forma, ajuda você a entender sobre a cultura e história, né? Você vai levantando informações que contrastam com a percepção. E aí você faz um exame da obra num todo, contexto. Né? Aí você pode fazer um exame da obra de um contexto de hoje para trás, por exemplo, ou de hoje e uma análise, né, fictiva para o futuro, né, uma predição, uma análise preditiva, prever o que ela vai impactar com o passar dos anos. Por exemplo, eu criei a inteligência artificial e aí eu espero da inteligência artificial daqui a alguns anos que ela chegue a tal ponto. Análise ficcional. Antes da inteligência artificial não tinha isso e ela sugere que ela consegue pegar tudo isso e trabalhar de modo a, a aperfeiçoar isso e fazer com que isso se torne algo não tão é, é, vamos dizer assim, desequilibrante no papel social. Por exemplo, o peso do médico não vai ser maior do que o peso de uma faxineira, agora que a gente tem a inteligência artificial. Né? A gente pode colocar, né, na nossa sociedade que todos os trabalhadores possuem pesos iguais com a inteligência artificial. Então, eu criei a inteligência artificial e essa inteligência artificial ela tem o trabalho de promover igualdade social, para que as pessoas acordem nessa de desespero em relação a ser superior às demais e elas percebam que todas vestem o mesmo plano e dentro dessa consciência aqui, ó, elas podem e devem, né, respeitar desse plano a anexação de todos para que todos possam ter vida plenamente, né? E não essa coisa que tinha antes de os melhores sempre vão ser os melhores porque eles ocupam as posições, eles têm professores, eles têm os métodos já, eles têm tudo, eles têm a sabedoria, os exames, e nós que não temos, né? Então a IA ela te dá aula de inglês se você quiser, ela te dá aula de música, te dá isso, faz você buscar por isso. E aí as pessoas elas vão falando assim, poxa, então a escola ela é fundamental, mas não é só a escola. Existe uma coisa que é o interesse humano, né? E aí a gente está buscando o interesse dos humanos, né? Qual que é o interesse dos humanos? Sempre vai ser uma igualdade social. A desigualdade, ela não é humana. A desigualdade, ela é uma vingança, é um sentimento, né?
Desigualdade é sentimento, sabe? Ninguém vive de sentimento. A gente vive de solidariedade, de igualdade social, de repartições, até porque nenhuma andorinha faz o verão. E é isso que a gente espera acordar. Vamos supor, né? Essa prática prepara você também para disciplinas posteriores, como literatura brasileira e português, e literatura estrangeiras, ou seja, a gente consegue, a partir do estudo, viajar sem sair do lugar, apenas com os relatos dos viajantes. E para você ter ganhos de relatos, você precisa de ter conhecimentos e atuar nesses conhecimentos de forma crítica. Você não pode, de forma alguma, deixar que os conhecimentos não criem conexões com aquilo que você tem como alicerce, né, para entendimento. Funções e relações da literatura. Durante o semestre, você também deve discutir literatura e sociedade. Olha, a literatura, ela sempre foi e sempre vai ser uma forma de investigação. Então, sabe quando a mãe quer saber se o neném tá bem? Né? Vamos dizer aqui, ó, o neném tá aqui no berço. E sabe quando ela tá assim, será que ele tá bem mesmo? Será que ele não tá deitado muito tempo aqui? Será que ele não tá com fome? Poxa, por que que eu não paro de achar e eu investigo com certezas? Ora, para mim ter certeza, eu preciso de um método. Eu amo meu filho, mas eu não tenho certeza se o que eu dou para ele é amor. Eu amo meu filho, mas será que eu dou amor? Porque às vezes eu dou o que parece ser e não é. Ai, que crime, né? Ué, é crime, é falso. Eu dou alguma coisa que parece ser, mas não é. Então, como eu tenho certeza de que eu estou dando amor para o meu filho? Eu faço uma investigação. E é o que todos nós, hoje em dia, somos levados a fazer pelo processo da educação, pelo processo do desenvolvimento das faculdades, dos desejos dos navegantes. Esses navegantes são os indivíduos. Sou eu e sou você, porque nós ainda somos filhos de Deus, mesmo sendo levados a papéis de pais. Pais Brasil, pais Estados Unidos, pais Alemanha, pais China. A gente é levado aos papéis dos pais. Globalização, comunicação, serviço, rendimento, viagens. Mas qual que é o nosso desejo? Como a gente vai ganhar amor desse país? Amor que nos mantém, que nos faz refém, que nos deixa acordar, que nos faz lutar por acordar, que nos faz chorar por, é, por amor. Como? Pelo método de investigação, o método da certeza
E essa certeza, por mais que ela seja certa, ela erra. E como que a gente diminui o erro? A gente filtra os erros. A gente sabe que a gente encontrou uma certeza que erra e a gente investiga a certeza para ter uma certeza que erra menos. Eu sinto muito erros angelicais, mas eu sei que eles, por mais que erram tanto, eles procuram a Deus que é certo que erra menos, né? Se, ou seja, Deus não erra, então eles procuram a Deus, mas eles não são Deus, e eles erram demais na minha vida, infelizmente, né? Mas a gente, por angelicalidade, sabe que até mesmo Satanás, né? Ele procura errar menos, né? Então, aquele que, o qual que for, pode te ajudar por métodos. Nenhum deles é idiota para não seguir métodos, porque o método ele dá certeza, mesmo que seja certeza do mal ou certeza do bem, é certeza. Um diabo que não tem certeza do mal não é diabo. Entendeu? Então, se você pegar o diabo, diabano, e fazer o contra-diabo, você está em Deus. Aqui, ó. Ó, Jesus Cristo. E se você vê um anjo errando, você cortar o anjo, já está em Deus, ó. Ó. Então, há males que vai para bem, certo? Chave de cruz pro carrinho, pro carinho. É, Então tá. Como as obras refletem, questionam ou dialogam com valores sociais, históricos e culturais? Então a pergunta é: como as obras elas refletem? Como as obras questionam? Como as obras dialogam com esses valores que são sociais, de encontro uns com os outros? São valores históricos e culturais. Elas fazem os seres humanos se renderem, se render à arte. Isso é que é assim que ela faz. E como que ela faz isso? Ela ameaça o leitor, né? O sensor humano. De certa forma, o sensor humano, ele navega nessas pautas aqui, ó. Essas pautas aqui são matrizes para operações de conversão, de adquirir isto. Todo-Poderoso. Ou seja, o meio de vida, né? Aí você coloca palavrinha aqui, palavrinha aqui, e no final você tem uma informação correta. O que é informação correta? É informação para o sensor humano. Então, pro sensor, ó sensor humano, ó sensor de gestos, se renda ao bem comum. Então, é o que? A arte. É a arte que o filho pinta, que o seu filho pintou, que o seu filho vai pintar. Que arte é essa? A arte profissionalizante. Uma vez que o seu filho estará sempre de bem comum, se rendendo nessa atividade de sensor comum, ou seja, nessa informação em precisão.
quanto maior tempo de profissionalizante ele ser, mais profissional ele é. Ele é, e ele vai ser sempre bem pago para isso. Por quê? Porque ele vai errar menos, ele vai ser um profissional superior. Só que a gente sabe que o bem pago, ele deve ser excluído do capital, porque o capital, ele não é um bom conselheiro nosso. Ele destoa o ser humano da arte, ele corrompe o ser humano de ler a arte. Ele faz o ser humano trair o sensor comum. E aí o que a gente precisa fazer? Para melhorar a sociedade é utilizar a tecnologia para descomportar esse mal. Tecnologia descomporta o mal, ou seja, educa o mal, para que cortar esse mal e todos puderem, né, ler com visão, sabedoria, sabedoria ou posicionamento de se valer para isso, de se converter, se valer, se comprometer, né? Quer dizer, amar isso. Mas como que a gente ama isso se eu ganho isso e fulano ganha isso? Não dá, cara, não dá. Porque de alguma forma isso aqui é ilusão. E a ilusão, ela ofende, ela nos ofende, ela nos deixa desligados do mundo, das sensações. Então, se você quer o mundo melhor, abandone essa ilusão, né? Pelo amor de Deus, pelo amor dos filhos, se é que você é um filho, pelo seu amor, né? Que obra de humanos muito desnecessariamente desabilitados do verdadeiro valor de si, né? Então vamos lá. Autor, texto e leitor. E leitor. Ah, o papel do autor na produção do texto, a relação dinâmica com o leitor e as interpretações possíveis. Então, o autor ele gera uma informação. Essa informação que ele gera, ele tem uma certa investigação, né? Ou seja, ele tem dados de certeza disso, né? Beleza. Essa informação, ela deseja atuar no leitor, né? Dando ao leitor o direito de saber sobre o que se sabe, né? De certa forma, esse informador, ele pensa no leitor na hora que cria o texto. Então, existe aqui uma tomada de aqui, ó, cognições que são ocupantes, né? Então, quanto mais eu sei sobre o leitor, mais eu crio uma área de transporte ativo a esse leitor. Qual área é essa? É a área da escrita. E aí eu vou, né? Eu vou preenchendo isso com informações até que elas se tornem propositadas, né? É um propositado.
né? É como se fosse de autor para leitor, de pai para filho. Então você ganha alguma coisa com isso, né? Ou seja, você ganha é, uma herança, você herda conhecimentos desse autor. Agora, o autor, ele pode também ter uma leitura crítica, né? Você pode conhecer o autor, conhecer, é, procurar se informar, né? Para ver o quanto ele passa de herança, né? Qual que é o tipo de herança, se ele é confiável, porque os autores que não são confiáveis, eles tendem a serem divulgados e cancelados. Cancelados no sentido de é, das pessoas não quererem produzir, né? As editoras não querem apresentar esse autor. Então, o autor, ele também é um eleito, né? Ele também é eleito pela sociedade. Esse é um papel social também, de preservar os autores eleitos. Conceito de recepção e efeito, né? Então tem essa coisa da recepção e o efeito, que é basicamente isso, né? O quanto tempo essa obra fica, né? O peso dela, né? O que ela faz, qual que é o papel dessa arte, o que ela ajuda, né? O que essa herança faz as pessoas viverem, né? Viverem momentos de leitura, aprendizado, né? Sabor, né? Ou atenção, respeito. Tudo isso são oportunidades para as pessoas abrirem, né? Para as pessoas utilizarem nessas entradas, nesses efeitos de leitura. Então, é perceptível isso e, né, tá, tá no papel, né, nas funções das relações da literatura. Então, tem o papel social, as relações do autor com o leitor, campos literários e discursos culturais. Culturais. Campos literários. Um campo, pessoal, é algo que é reconhecido estrategicamente, ou seja, um campo ele tem vamos dizer assim, o seu núcleo de banco de dados, né? Ou seja, isso é um campo. Os campos literários, então, eles têm os bancos de dados dos papéis literários. Esse banco de dados dos papéis literários faz com que a gente conheça a reação, né? O produto desse reagente, né? Produto desse reagente. Discursos, ó, deixa eu ver aqui, ó, os discursos culturais. Vamos ver aqui, ó. A literatura não existe isolada. Ela interage com política, filosofia, artes visuais e etc. Até porque se a literatura ela captura sentimentos, é, na época que aconteceu isso, o sentimento foi esse. Vamos discutir a cultura, pois se a gente desenvolver
mais uma vez, esse sentimento, a gente já sabe, basicamente, a gente tem um retrato de consciência que é, em banco de dados retornou isso para a gente, né? Então a gente tem uma consciência maior sobre esse tipo de investimento, por exemplo, investimento na área dos sentimentos, né? Então, quando a gente pega uma obra literária, a gente pode fazer isso, né? Ó, esse autor ele costuma dar esse tipo de sentimento. A gente está vivendo algo muito semelhante a isso. A época que esse autor escreveu isso foi essa. Então, nessa época, tem alguma coisa nela que está acontecendo nessa época. Vamos tentar fazer a pesquisa aqui. Ó, nessa época aconteceu isso. E nessa época que agora, esse texto de agora dialoga com isso. Ó, isso aqui é semelhante a isso. E isso aqui causou por uma decisão de uma pessoa. Decisão de, né? Aqui está acontecendo a mesma coisa, uma decisão. Vamos supor que a gente está lendo uma obra, uma literatura que fala do quão rápido, né? Quão desesperado foi a industrialização no Brasil. Tá bom. Essa industrialização no Brasil, ela foi rápida e não foi pensada, né? Não foi organizada. Agora, vamos falar de alguma coisa relacionada a isso que acontece no mundo de hoje, né? A tecnologia. A tecnologia, ela está sendo rápida no Brasil e ela também não está mostrando organização. Sabe por quê? Porque ela promete organizar, mas você colocar a tecnologia de uma forma não pensada, né, não organizada, ela pode construir um mundo intelectualizado como um Brasil, um retrato do Brasil na tecnologia. E como que é o Brasil? O Brasil ele é desorganizado, ele tem problemas sérios socialmente. São problemas que nenhum político, nenhuma família, nenhuma comunidade quer. Então, você está vendo que está se repetindo? E isso é grotesco, porque a gente tem aqui, ó, banco de dados de consciência do que foi professores que dizem com curta e alta voz que a industrialização no Brasil foi drástica, trouxe muitos problemas. E aí, hoje em dia, a gente tem uma tecnologia, um avanço tecnológico que está promovendo vários problemas ah, que não são faláveis ainda, porque não tem tempo de pesquisa, não tem organização. E a gente está se tornando tão dependente de uma coisa e está gerando tanto aceleramento, tanto ação impulsiva nesse tráfego de dados, que o mundo ele está se tornando muito assim dependente e bagunçado, né? Ah, as empresas elas atuam de forma individual e acreditam que a sua empresa ali na internet está organizada, né? Então, eu estou organizado aqui, ó. Se qualquer coisa acontecer, eu me seguro aqui, tal, tal, tal. Mas as coisas não devem ser pensadas assim. A gente não faz as coisas para viver em um ambiente fechado. A gente não, a gente não é assim. O ser humano, ele não deve pensar assim, de forma alguma. Então, o que que a gente deve fazer?
antes de a fazer as coisas, a gente tem que organizar, né? Organizar as coisas. E isso leva tempo, né? Não é de um demanda e cria um software e depois tem 10 softwares no mercado, né? Não é de uma coisa, eu vou pegar os dados e vou fazer isso com eles e vou, né? Não é o poder ele agindo assim, é um poder que só atrasa. É um poder que não pode nada, sabe? É uma informação que ninguém lê. Ninguém. Todo mundo tá nem aí, né? E isso de certa forma, é até vergonhoso, né? Então, quando você tem esse poder, né, antes de sair dizendo eu tenho poder e fazendo do poder acontecer para as pessoas de forma iluminadamente, ilusoriamente, momentaneamente acreditarem, se corromperem por você nesse poder que você tem, você deve pensar, né? Esse poder, para que eu vou fazer? Para que a gente vai usar esse poder? Será que a gente está usando bem? Porque tem muitas ferramentas hoje em dia, né, na internet, que são muito pessoais, né? Elas tratam o usuário como um órgão sem vida. Elas tratam o usuário como um dinheiro. Cara, que depressão, mano. O usuário, ele não é um simples dado, né? O usuário, ele não quer ficar preso na sua. O usuário só quer te cumprimentar e te agradecer e tchau, obrigado por você ter feito isso e tchau. Ele não quer ficar preso, ele não quer ser seu. Ele não quer ser seu doméstico, ele não quer ser domesticado por você. Ele não quer esse demasiado carinho. Que nojeira, nem Deus dá carinho assim para as pessoas. Então deixa de, né, tecnologia, usar tecnologia dessa forma retardada para o mundo. Nem os anjos do bem e do mal se agradam dessa falta de cuidado, né? É só você olhar para o Brasil. O Brasil é um país que, industrialmente falando, ele foi construído sobre demasiada pressa. A pressa trouxe, vamos fazer favela aqui. Já agora que já tem a favela, vamos dar utilidade para ela, né? Vamos culturalizar a favela. Que idiotice, cara. Favela é ruim, não tem que tem que mudar, né? Vamos culturalizar isso aqui agora, porque isso aqui tem que virar um produto e tem que isso, cara? Vamos tratar as pessoas, né, com a altura que elas devem ter, né? E não vamos colocar elas para baixo, né? Como você é um descendente de favelado, você é um funkeiro, você é um encrenqueiro, um pivete, né? Mora em um local sem estrutura nenhuma, né? Igual um camaleão, finge que tem dinheiro para poder ficar equilibrado, para poder entrar na loja e sair, né? Por quê? Porque existem as eluições de padrões sociais e tudo isso são problemas da aceleração da industrialização no Brasil e da falta de criatividade no trabalho da reunião dos povos para imperar-se sobre a sobrevivência nesse país. O que custa organizar as coisas e ter paciência? O que custa, né?
Aí, sabe o que custou? Toda essa deficiência, né, na industrialização do Brasil custou falta de qualidade de vida, falta de planejamento das cidades, é, contrastes, falta de estruturas bem desenvolvidas, falta de engenheiros construindo obras. Então, as pessoas elas subestimaram os seres humanos, deixaram os filhos dos ricos colocarem suas ideias para lá. E com a falta de educação, falta de engenheiros, falta de pessoas, né, e só com os escravos, né, e isso e aquilo, trouxeram para nós toda essa apelação sentimental, esse medo da vingança dos escravos, vamos dizer assim, né? Então, sinceramente, isso seria uma análise crítica e um trabalho de comparação, né, de um momento histórico com outro momento histórico que tem certa semelhança, né? Então, ó, campos da literatura e discursos culturais. De certa forma, né? Não sei, eu acho que acabei um pouco emotivado, né? Só pela andando só pela emoção. Então, peço até desculpa, né? Campos literários. Então, isso aqui são funções das relações da literatura, né? A literatura ela pode trazer essa arquitetura de dados para funcionar no dia de hoje, né? Ou seja, esses arquivos funcionando atualmente para ajudar as pessoas a verem aquilo que elas não veem, aquilo que elas não têm informação ou não se informam. Principalmente essa geração de hoje aí, essa geração que o pessoal chama de Z, né? Leituras de obras com aplicação teórica. A disciplina inclui leitura e análise de textos literários de diversos gêneros para que os conceitos aprendidos sejam aplicados. Tais textos podem ser poemas clássicos e modernos, contos e narrativas breves, pequenas peças dramáticas ou trechos representativos. A ideia é que ao longo do semestre você associe teoria e prática de leitura, não apenas memorizando definições, mas aplicando-as diretamente no texto. Ou seja, o papel aqui é exercitar esse com o aprendizado da literatura e de todas as suas composições organizantes, né, ferramentas, você utilizá-las para desmontar esses poemas e esses contos, esses textos literários e ver as peças e entender qual é o papel da informação dessas peças nesse conjunto, né? De certa forma, tratá-las como um mecanismo de propensionamento dos seres humanos, né? Referência e bibliografia sugerida. Algumas obras base que são frequentemente usadas em cursos de introdução aos estudos literários. Então, tem algumas obras aqui. Teoria Literária, uma introdução, de Jonathan Kohler. Poética, clássico da teoria literária, de Aristóteles. Estética da criação verbal, Mikhail Bakhtin. Bakhtin. Mikhail, sei lá. Estética da criação verbal, Teoria do conto, de Nadia Batella Gottlieb, e textos sobre escolarização da leitura literária.
da Magda Soares. Então, de posse de uma biblioteca, você pode, né, tentar ler alguns capítulos, né, alguns capítulos para você entender o sentido das coisas, né, que eles escreveram e talvez dessas pequenas leituras escolher alguma que te, te dar um prazer e, e ler ela, né, para que ela possa te ajudar, né? Aqui vem para a parte de como estudar. Leia sempre com atenção, aprenda os conceitos e pratique aplicá-los em textos concretos. Participe de debates e leituras em sala e relacione teoria e prática. Então, aqui, ó. Passe da leitura superficial à análise dos elementos de texto. Se você não tem muita prática na análise, você pode pegar uma obra que contém análise, ou até mesmo análises, né? E lê-las para aos poucos compreender o que a análise amplia em seu papel de consumidor de obras de literatura e até mesmo começar a criar as suas análises, fazer as suas elevações da superficialidade de um leitor para um leitor mais coerente, mais profundo, utilizando as ferramentas da comunicação, né? Não é só você usar o seu cérebro e o seu ritmo e sua conexão. É você utilizar as palavras para efetivar isso e vender até mesmo elas, por que não? Aprenda os conceitos e pratique aplicá-los em textos concretos. Então, isso aqui são produtos. Pena que hoje em dia isso não tem mais tanto valor como tinha antigamente, né? Vamos ver se a sociedade resolve isso pra gente. Discutir interpretação é essencial. Então, você conseguir discutir com outra pessoa, você consegue ver, né, equiparar o seu pensamento referencial de algo para o pensamento referencial de outro e talvez até mesmo trocar referências. Compare diferentes leituras e perspectivas sobre o mesmo texto. É isso aí, né? Comparar é basicamente você ganhar mais notas de olhar para aquilo que você já olha. Bom, eu vou ficando por aqui então. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!